Cada cliente é diferente, logo enfrenta dificuldades distintas e precisa de necessidades específicas. É aqui que surgem as marcas ou os responsáveis por marketing para detectar, solucionar e fazer com que o cliente fique satisfeito e supere o cenário incômodo ou negativo. Hoje você vai aprender a identificar e solucionar as dores dos seus clientes ou do seu próprio negócio, para resolver esses problemas e transformar os clientes em conversão, isso é, fazer com que ele compre. Como identificar a dor do seu cliente ou do seu negócio? Isso exige paciência, pois é um processo extenso. Necessita de habilidade de atenção e empatia, isso é, se colocar no lugar do consumidor. Antes de listas gigantes de dor e dificuldade, você deve conhecer o receptor da mensagem, quem vai ver a comunicação que está fazendo. Para isso, precisa definir o público-alvo e a persona, assim como estudar os consumidores que você quer captar, que é o que a gente já começou a fazer nas últimas aulas. Isso direciona a estratégia a potenciais consumidores que necessitam do seu produto ou serviço, da mesma forma que engaja pessoas que já conhecem sua marca e que ainda não estão totalmente convencidas. Cria conexão com novos consumidores que buscam uma solução para suas dores. Otimizar a experiência e a satisfação do seu cliente é a chave para essa estratégia. Portanto, como falado anteriormente, sinta como se fosse seu consumidor para sentir a principal dor e resolvê-la. E então, faça uma lista das possíveis dores do cliente. Uma das melhores técnicas para identificá-las é enumerar uma lista razoável de possíveis dores do seu consumidor ou do seu próprio negócio e colocá-las à frente de uma possível solução. Vou dar um passo para ilustrar alguns exemplos aqui do lado esquerdo da tela. Você tem um restaurante que está gerando poucas vendas. Neste caso, vamos focar nos possíveis problemas que estão fazendo esse resultado ruim. Alguns dos motivos podem ser: o cliente não está identificando o seu restaurante. Isso é, ele não consegue reconhecer o seu restaurante como uma marca. Isso pode ser falta de segmentação do cliente em toda a sua estratégia. Isso é, não saber ao certo quem é o seu consumidor, então não tem uma estrutura de comunicação uniforme. Isso pode estar até mesmo nos talheres que usa quando serve um prato ou na decoração do restaurante. Outra dor do cliente que pode identificar é o mau atendimento. Neste ponto você tem que ser muito frio para analisar. O que eu quero dizer? Tirar a emoção para perceber como o atendimento está sendo feito de fato. Neste caso, vale até colocar um cliente fictício, que seria um amigo ou um parente, para ser servido no restaurante, como se fosse um consumidor camuflado. Vamos para mais um exemplo. O cliente não difere você da concorrência. Esse ponto é a falta de diferenciação com a concorrência. Se o restaurante está copiando ou sendo muito parecido com os principais concorrentes. Por exemplo, a Coca-Cola é vermelha e comunica, isso é, se posiciona como felicidade. A Pepsi é azul e comunica diversão. Felicidade e diversão são parecidos, ao mesmo tempo que são muito diferentes. As cores representam uma diferenciação visual muito fácil de ser identificada. Então eu vou dar outros exemplos, apenas citando marcas bem rápido, para você pensar no que a marca representa para você e como elas são diferentes. McDonald's versus Burger King, Vivo, TIM, Claro, Oi, Bradesco, Itaú, Santander e Caixa. Neste caso, o Bradesco até adicionou uma cor azul na sua identidade, depois que o Santander veio com força para o Brasil. Comfort, Downy e assim por diante. Viu como tem sentimentos e lembranças diferentes para cada uma delas? Então vamos para um último exemplo agora. O seu cliente tem a percepção de preço alta para o seu restaurante. Isso é, não é o valor que ele pagaria. Essa dor pode ser resolvida se for uma percepção que ele tem sobre a empresa, com trabalho para oferecer valor agregado que a empresa oferece. O ponto que falamos na última aula sobre satisfação também entra aqui. Mas se for de fato um problema financeiro do cliente, aí não tem como resolver. Talvez esse não é o seu público-alvo. Esses foram apenas alguns tópicos para você conseguir enxergar outros que o seu negócio ou cliente possa ter. É importante que essa lista não seja muito curta, mas também não seja muito extensa. Você precisa estudar a situação para identificar entre 6 e 10 dores e dificuldades, para então descartar até chegar num top 3 de problemas que você acha mais importante, e assim começar a atuar com base neles. Se conseguir perguntar para os seus consumidores finais, melhor ainda, mas de preferência que não seja uma conversa pessoal, que não seja uma pergunta direta em uma conversa, para que ele seja mais sincero. Já deve ter ido em algum restaurante
que o dono perguntou se a comida estava boa na hora que você foi pagar. Comigo aconteceu algumas vezes. E quando eu falei que não estava, a pessoa ficou tentando se justificar ao invés de tentar entender ou resolver o problema. Essa não é a ideia. Uma pergunta dessa feita pessoalmente, normalmente vai ter a resposta que você quer ouvir. Dificilmente alguém vai falar que não gostou, mas pode ser um gostei de alguém que nunca mais vai voltar no restaurante. Então um questionário de satisfação, preenchido à mão, pode ser bom até mesmo para identificar pontos que não estão bons nem para os seus atuais clientes. Olhar a qualificação dos consumidores em plataformas sociais como Facebook, Google My Business, TripAdvisor, pode te ajudar bastante a entender melhor as dores e dificuldades que esse consumidor tem em relação ao seu negócio. Depois de fazer a pesquisa, fazer a análise e encontrar entre 6 e 10 dores e dificuldades, até chegar nos 3 principais pontos, você vai começar a desenhar a resolução do problema. Essa resolução deve estar incluída em sua estratégia e em sua oferta. Isso garante uma experiência satisfatória para o seu cliente ou o consumidor final. Como estamos estudando marketing digital, aqui eu vou supor 3 dores e dificuldades relacionadas a essa disciplina para a gente conseguir enxergar melhor. Então vamos lá. Ao analisar as redes sociais, você percebeu que tinha muita gente que morava muito longe do restaurante, tanto pelos comentários que perguntavam se era perto do bairro W ou do bairro H e você está no bairro X. Também percebeu isso ao acessar alguns perfis que curtiram a marca e eles eram de longe. Então a dor e a dificuldade neste caso é a distância do público em potencial. E uma possível solução seria restringir a segmentação geográfica do público nas campanhas de mídia. Segmentação geográfica é quando a gente define algum raio ou alguns endereços que a gente quer que a nossa campanha chegue. Isso eu vou falar com mais detalhes quando a gente entrar nas aulas práticas. Colocar o endereço mais um raio de 2 km, por exemplo, assim vai impactar apenas os consumidores em potencial da região. Então outra dor e dificuldade que pode ter sido encontrada ao fazer uma pesquisa de satisfação, você percebeu que os consumidores, quando saíam do seu restaurante, não tinham uma boa percepção de custo-benefício. Então pesquisando você percebeu que a maioria dos seus concorrentes, no horário do almoço, tinham um prato executivo completo, com entrada, prato principal e sobremesa. A dor neste caso é o custo-benefício comparado com os concorrentes. Uma solução é criar um prato igual ao dos concorrentes, com um menu executivo, com entrada, prato principal e sobremesa, mantendo seus pratos à la carte, que são sua especialidade. Um menu executivo com preço ligeiramente maior, e então usar em sua comunicação, tanto nas páginas das redes sociais, quanto na divulgação de mídia. Assim, você pode trazer esses consumidores que saíram com essa sensação de volta para experimentar esse prato executivo. Ainda nas análises das redes sociais, percebeu que o seu negócio ou o negócio do seu cliente não tinha padrão na comunicação. As imagens não tinham identidade. Era difícil perceber que as publicações eram no mesmo lugar, dificultando os consumidores a entender até mesmo a diversificação do cardápio. Então qual é a dor aqui? A identidade da marca. Para resolver isso, é possível criar um padrão de comunicação para o restaurante. Mesmo que não tenha fotografia profissional, usar um layout específico, com alguma moldura com as cores do restaurante, com a marca dentro da comunicação, e texto seguindo um padrão irracional. Essa parte de criação de peças, eu vou falar um pouquinho melhor na sessão específica para isso, que vai ser daqui a algumas aulas para frente. Esses foram apenas alguns exemplos para te ajudar a entender as dores e dificuldades do seu negócio ou do negócio do seu cliente. A principal dica que eu dou para você enxergar melhor as suas próprias dores e dificuldades é olhando o negócio mais de fora possível, como se o negócio nem fosse seu. Só assim vai ver alguns detalhes que passam batido no dia a dia e ter uma visão mais fria dos problemas. Isso é, sem a emoção de ser o seu negócio em questão. Como eu falei no começo, são muitas possibilidades. E cada cliente, cliente do cliente, consumidor, empresa de produto ou serviço ou outras coisas, tem a sua própria dor e dificuldade. Com essas sugestões que eu ilustrei nessa aula, você já pode começar a aplicar para entender onde estão as suas. Faça o exercício. No começo é difícil, mas conforme for conseguindo identificar as dores e dificuldades, se colocando no lugar do cliente ou do consumidor, vai ficando mais tranquilo e mais real também. Até por isso, é importante ter na lista entre 6 e 10 itens até chegar nos 3 que realmente precisa resolver. Pratique.